Concedo a palavra à deputada Cristiane Brasil, PTB do Rio de Janeiro. Boa noite a todos os meus colegas deputados e a minhas queridas colegas deputadas federais. Quero primeiro dizer que eu estou muito feliz de estar aqui essa noite. Quero dizer a vocês que estou de consciência tranquila com a minha candidatura e com o número de votos que receberei aqui dos senhores e das senhoras. O Brasil vive um momento único, e não é só no campo político, não, mas em todos os aspectos. Eu não me lembro de um outro momento na história onde a população discutiu tão abertamente todos os problemas do país durante tanto tempo. Afinal, eu entendo que a primeira grande manifestação que nós tivemos dessa crise enorme que nós vivemos, ocorreu de forma espontânea, a partir de 2013. E quem apostou que seria uma crise rápida e que o Brasil logo esqueceria tudo isso, se enganou. Todos os dias a imprensa está noticiando um escândalo novo, um problema novo, e as mídias sociais, essa incrível ferramenta de comunicação, tem trazido uma ebulição de novas opiniões, oferecendo talvez o maior e o mais desafiador cenário de todos os tempos, para quem deseja, em última análise, atender aos anseios de uma maioria. Também é inédito no Brasil atravessar 2 anos seguidos de recessão em série, e em meio a esse cenário, ter sobre si os olhares do mundo inteiro, ao receber eventos de destaque mundial, como as Olimpíadas. Também é inédito no Brasil sobreviver a uma devastadora decepção política, da envergadura da gestão desastrada do Partido dos Trabalhadores no governo federal. Há tantos ineditismos negativos nesse particular momento que penso que é preciso equilibrar. Aliás, essas deveriam ser as palavras de ordem dessa casa: equilíbrio, harmonia, paz. Devemos equilibrar os inevitáveis maus momentos com trabalho sério, orientado à mudança. Devemos equilibrar a nossa participação, a participação feminina no Congresso Nacional. Devemos equilibrar o diálogo entre a oposição e a situação, e também respeitar a vontade das minorias nessa casa. Devemos equilibrar as nossas decisões e posições para ajudar o Brasil a voltar a crescer. Devemos sim, e podemos equilibrar. Esse é o verdadeiro motivo de lançar minha candidatura. Sou uma candidata, mulher, ficha limpa e alinhada ao pensamento do consenso, do diálogo e do vetor da mudança. Independentemente das minhas posições políticas, penso que o que deve valer aqui é o compromisso com o futuro. Porque quem está desempregado agora, que está vendo a gente na televisão, endividado e desesperado, não tem mais 6 meses para esperar. Ele quer decisões agora de cada um de nós e de todos nós, enquanto parlamento brasileiro. Quer ser a prioridade das nossas pautas aqui dentro. E é para eles que nós temos que olhar. E é por eles que nós temos que voltar a fazer essa casa trabalhar. Então, serenidade e independência são fundamentais a quem se propõe ser presidente dessa casa. Nessa cadeira ali, deve se sentar alguém capaz de garantir que o Brasil siga adiante. Deve se sentar alguém que seja capaz de cumprir o que diz, seja para os seus amigos, seja para os seus opositores. Nessa cadeira,
Deve se sentar alguém que, assim como eu, seja ficha limpa, porque essa é a vontade da população que nos assiste. Alguém que pensa no Brasil do futuro e que deseja o rompimento, o fim daquilo que é errado e que já passou. Eu me apresento a esse desafio convicta que eu posso realizar um bom trabalho. E minha convicção não podia ser diferente, porque eu não tenho nenhuma vontade, nenhuma pretensão de fazer nada sozinha. Não acredito num político que é uma ilha. Pretendo ser um elo de possibilidades nessa casa. E quero que os senhores e as senhoras contem comigo e me cobrem, inclusive essa postura. Elaborei 5 propostas fundamentais para essa gestão. Depois de 13 anos de governo do PT, quando essa casa era encarada como mera carimbadora de decisões do governo, acredito que é chegada a hora de promovermos a valorização do parlamento e abrir essa casa a uma maior participação da sociedade. Valorizar o parlamento, essa é a minha primeira proposta. Uma vez que a política, senhoras e senhores, virou um tema cotidiano da população, como mostraram os grandes protestos dos últimos anos. A valorização do parlamento também carrega consigo a necessidade de dar voz às diferentes opiniões. Nesse sentido, proponho como segundo ponto basilar da minha proposta respeito às opiniões das minorias e diálogo com a oposição. A crise que se prolonga sobre a nossa economia demanda respostas rápidas, amplas e eficientes, não só do Executivo. O diálogo dessa casa com o Planalto é fundamental. Passa por aqui a maior parte das decisões necessárias para a retomada do crescimento. E aqui chegamos ao terceiro ponto em destaque: a prioridade necessária às pautas de Estados e a manutenção de um diálogo construtivo e republicano com o governo, para retomarmos nossa economia e o crescimento do emprego e da economia do emprego do país. E eu deixo claro aqui para os senhores e para as senhoras e para o público que nos ouve lá fora, desde já, que eu sou contra o aumento de impostos e de gastos públicos na minha gestão. A valorização do legislativo é uma demanda da sociedade, que nos pede atenção às pautas de combate à corrupção. E aqui considero essencial um debate amplo em torno de não só das 10 medidas contra a corrupção, não, mas de 100, de 1000 medidas contra a corrupção, além de outras propostas como a reforma política, que não tenho a pretensão de esgotar nesses próximos 6, 7 meses. Quem for eleito hoje para comandar a Câmara dos Deputados precisa e deve inaugurar um novo tempo. Um tempo marcado pela democracia, pela tolerância e pela abertura definitiva ao diálogo. Quem for eleito precisa comandar essa casa com o apoio do Colégio de Líderes e dos partidos, pois esse parlamento tem que ser unido. Ainda mais hoje, enquanto atravessamos uma crise econômica sem precedentes na história da nossa República. Por isso, dar voz às novas lideranças também é crucial. Eu represento aqui nesse momento todos aqueles que são chamados radicais livres, cuja estrela, cujo brilho e preparo são muitas vezes ofuscados pelas vontades engessadas das representações do passado. O Brasil precisa, mas precisa mesmo, dar voz aos novos e às novas líderes. E eu me proponho aqui a ser o rosto e a voz desses jovens líderes aqui nessa nova política. Os deputados dessa legislatura já escreveram seus nomes na história ao barrar a continuidade de um projeto equivocado de poder, mas precisam ainda e podem fazer muito mais. O que venho pedir aqui aos senhores e às senhoras hoje é o voto dos senhores e das senhoras para ajudar essa casa a fazer o trabalho que precisa ser feito na urgência que o Brasil precisa. Peço o voto dos senhores e o meu muito obrigado.